Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, o que me traz à tribuna é uma comunicação que faço por dever de responsabilidade e com uma explicação. Há pouco mais de um mês atrás, senador Jaba Vasconcelos, um jornal de circulação nacional trazia a notícia de que o senhor Marcos Valério, pivô do escândalo do Mensalão, teria ido à Procuradoria-Geral da República e teria prestado um depoimento como que oferecendo delação premiada. E informações que a notícia de jornal revelava de grande gravidade, mas apenas insinuações que envolviam o ex-presidente Lula e figuras importantes da República. Quando a notícia surgiu, companheiros do PPS e do PSDB instaram lideranças do meu partido a assinarem uma representação à Procuradoria-Geral da República solicitando a abertura de investigação por meio de uma representação que seria entregue. Eu fiz uma consulta aos meus companheiros e dei a minha opinião. A minha opinião era coincidente com a dos meus companheiros no Senado e na Câmara. É que a notícia daquela época era a notícia que trazia apenas ilações, suspeitas. E se pretendia solicitar ao Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gugel, um homem acima de qualquer suspeita e que tem prestado enormes serviços à democracia brasileira, já visto o papel que ele desempenhou no caso do Mensalão, agora com grande coragem cívica, ele não precisaria, se tivesse suspeitas, de que ninguém o instasse a abrir um processo de investigação. Ele tomaria a iniciativa. Nós é que, em cima de suspeitas, nós, democratas, não ousaríamos instar Sua Excelência a abrir um processo de investigação, porque, à época, comentavam-se suspeitas, meras suspeitas, senador Valadares. E não assinamos, a representação foi entregue por segmentos do PSDB e pelo PPS. Mas mantivemos uma posição clara de ir à Procuradoria-Geral da República em cima de fatos concretos e que, tomada a providência, houvesse elemento palpável para que a investigação chegasse a conclusões. Do contrário, o meu temor era de que, não havendo evidências, a abertura da investigação fosse negada e se passasse o atestado de bom-mocismo para os denunciados pela matéria do jornal. Ao invés, portanto, de prestarmos um serviço ao processo de esclarecimento, estaríamos dando a oportunidade a que um órgão acreditado da República, a PGR, passasse o atestado de idoneidade a quem talvez não a merecesse. Não valia a pena correr este risco. E esta foi a razão pela qual não colocamos os democratas no rol dos partidos que surgiram naquela época, em cima das ilações de um jornal acreditado, de denúncias que eram graves. O mesmo jornal, na sua edição de hoje, aí sim, traz dados concretos. Porque, senador Mário Couto, a notícia que é a manchete da primeira página ocupa 2 páginas inteiras, a página 4 e a página 5, inteiras. Circunstanciando, primeiro, o depoimento tem 13 páginas. Segundo, quem assina o depoimento, subprocuradores da República e o advogado que defende o senhor Marcos Valério. E o depoimento é dado pelo senhor Marcos Valério, que voluntariamente foi à Procuradoria-Geral da República, está dito na matéria, durante 3 horas e meia, prestou informações com dados que reputo gravíssimos, envolvendo a figura do presidente da República, do ex-presidente Lula, com doações operadas por Marcos Valério, que confessa
doações para gastos com contas pessoais do ex-presidente Lula, fazendo ilação com Fred Godoy, que era um ex-assessor ou assessor do ex-presidente Lula, com fotografias que mostram a intimidade do senhor Fred Godoy com o ex-presidente Lula, com apontamento de conta bancária onde o depósito foi feito pela SMPIB, na conta da empresa do senhor Fred Godoy, que teria usado o dinheiro para pagar contas pessoais do ex-presidente Lula. Acusações gravíssimas, dizendo ele, Marcos Valério, diz e assina, diz que o PT pagou a conta, 4 milhões de reais, pagou a conta da banca de advogados que faz a sua defesa. E quem assina o depoimento, dentre outros, é o chefe da defesa do senhor Marcos Valério, o advogado Leonardo, Marcelo Leonardo, que entrevistado nem nega nem assevera, mas assina o depoimento em que Marcos Valério diz que 4 milhões da conta dos advogados que defenderam Marcos Valério foram pagos pelo PT. E ele assina o documento, embaixo, pode não ter dado na entrevista a certeza de que teria recebido os 4 milhões, a reportagem, mas faz mais do que isso, assina o depoimento onde Marcos Valério diz isto. Estes são fatos, senhor presidente, da maior gravidade. São fatos abertos, que constam de um depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, que é revelado nos menores detalhes, senador Aloysio Nunes. Nos menores detalhes, são 2 páginas inteiras de jornal, com fotografias, com dados, com depósitos, com contas. Então, neste momento, o que cabe aos partidos que querem lisura de procedimento na vida democrática do país é fazer o que nós estamos fazendo. PSDB, PPS e Democratas, estamos fazendo um pedido à Procuradoria-Geral da República para que nós possamos ter acesso a essa peça de 13 páginas que seria a delação premiada, ou a suposta delação premiada. Se a matéria vazou, se o assunto vazou, está publicado no jornal Estado de São Paulo de hoje, ou foi o Marcos Valério que vazou, ou a Procuradoria-Geral da República. Mas o documento deve existir, porque com o nível de detalhe com que a matéria é feita, é impossível que aquele depoimento não tenha sido prestado. Nós queremos ter acesso ao depoimento. Segundo ponto, nós estamos fazendo um requerimento de convocação, ou de convite, para que o senhor Marcos Valério venha amanhã. O convite será feito numa sessão de amanhã, para que ele venha prestar esclarecimentos sobre a matéria e sobre o assunto no Congresso Nacional. E o terceiro ponto, uma representação à Procuradoria-Geral da República para que seja aberto o processo de investigação. Agora sim, em cima de elementos fáticos, de elementos consistentes, que estão postos numa matéria que a mim impactou e que a mim convenceu de que era preciso agir. E vamos agir para cumprir o nosso compromisso com a sociedade. Ouço com muito prazer, com a permissão da presidência, o senador Djalma Vasconcelos. Senador Agripino, o que Vossa Excelência e outros companheiros de outros partidos da oposição, o que Vossa Excelência está fazendo, é o que o PT fazia no passado. Qualquer denúncia grave como essa aqui publicada hoje no Estado de São Paulo, o PT se apressava em denunciar, em ir à tribuna, pedir informações, requerer CPI. Hoje ele quer fazer o país de bobo e a gente da oposição de imbecis, não é? Achando que a gente quer radicalizar. A Dilma, que queria ser uma faxineira mó, diz que é desnecessário ouvir a Rosimeire e outras pessoas, porque não se deve ouvir, deve se esperar. E essa coisa de deve se esperar nunca é punido, ninguém, não se apura nada e não se pune ninguém. Essa que é a história do governo Dilma, e que foi no governo Lula durante 8 anos. Vossa Excelência tem toda a razão, merece o nosso apoio, a nossa admiração, por estar fazendo agora e respaldando a sua posição cuidadosa de não ter feito antes esse pedido de informação e ação judicial.
Eu acho que esse é o caminho. Não adianta dizer que Lula é patriota, que Lula é patrimônio disso ou daquilo, não é? Porque isso pouco importa. Lula não está acima da lei, acima da Constituição. É preciso que se apure. A denúncia é gravíssima e, por isso mesmo, merece todos os meios de apuração que for possível no meio legislativo. Obrigado, senador Jair Vasconcelos. Eu agradeço a parte da manifestação de Vossa Excelência e quero sublinhar o fato a ser investigado decorre de um depoimento prestado por Marcos Valério, vou repetir, que é o pivô central. Ele é quem informa que ele, para se defender, teve as contas dos seus advogados pagas pelo PT. Se foram pagas pelo PT, é porque o PT tinha interesse, como é dito em algum momento, em calá-lo. E é dito até que o senhor Paulo Okamoto, numa conversa com ele, teria feito ameaças de morte. São coisas gravíssimas que não cabem numa república do tamanho da democracia brasileira. Então, o que nos cabe é investigar, é solicitar, primeiro de tudo, cópia desse depoimento. Acho que nós temos o direito de ter acesso a esse depoimento. Segundo, é convidar o senhor Marcos Valério para, em sendo verdadeiro o seu depoimento, ele vir dizer o que disse à PGR, ao Congresso Nacional, aos representantes da sociedade brasileira. E o terceiro ponto é entregar às mãos competentes e isentas do Procurador-Geral da República o pedido para que o processo de investigação seja aberto, para que, se aquilo for verdade, seja aplicada a pena a quem for culpado. Ouço com prazer, com a permissão da presidência, o senador Mário Couto. Senador José Agripino. Ser bastante rápido, senhor senador. Já encerro, senhor presidente, já encerro. Tem ordem do dia para iniciar daqui a pouco. Mas não tem oradores, hoje está calmo. Excelência, com certeza vai nos permitir fazer uma discussão sobre um assunto tão importante, a pátria. Eu não tenho dúvida nenhuma, senador José Agripino. A pátria hoje deve estar se perguntando até que, enfim, descobriram tudo. Faltava um pedaço, senador. O Supremo foi, mas tudo indicava que faltava um pedaço. O pedaço mais importante da peça. A peça não estava completa. Faltava um pedaço desta peça. O pedaço que sempre se escondeu. Porque até então era uma liderança nacional. O homem que virou ídolo desta nação. O homem intocável. O homem que nunca mentiu. O homem que nunca pecou. E a pátria deve estar se perguntando hoje, por que aconteceu isso, como aconteceu isto, e deve estar dizendo, meu Deus do céu. Eu acho, senador Zé Agripino, na minha terra, no Marajó, chamam de pajé, para as pessoas que adivinham, que descobrem as coisas com antecedência. Fazem 5 anos que eu vou a esta tribuna dizer que o PT institucionalizou a corrupção no Brasil. Há 5 anos. Há 5 anos eu venho dizendo que tem mais um escândalo. Aí surge. Eu ia e dizia, tem mais um escândalo. Aí surgia o escândalo. Eu disse agora nos escândalos dos ministérios e dos ministros. Eu cheguei até o 5º ministro acertando. E eu acertei em dizer nesta tribuna que o Lula era o chefe do mensalão. Se Vossa Excelência pegar pronunciamentos meus nesta casa, vai observar que eu por várias vezes disse que o Lula era o chefe do mensalão. Agora não sou eu. Agora é o amigo dele, aquele que era o amigo dele, o Valério, que está dizendo que ele era o chefe do mensalão. Está afirmando que ele era o chefe do mensalão. É muito grave, senador,
mais grave, considero eu, do que todos os fatos ocorridos até hoje neste país. Muito grave. Até pelo tempo que conseguiram esconder. E eu vou acertar mais uma, senador. O Marco Valério não virá a este Senado, porque a presidenta Dilma não vai deixar, porque o PT não vai deixar. Nós não vamos conseguir trazer. A mesma coisa eu lhe digo, nós estamos numa ditadura política neste país. A mesma coisa eu lhe digo, Vossa Excelência hoje é um senador que não tem condições de aprovar um projeto seu, por causa das medidas provisórias. Nós estamos engessados, senador. Vossa Excelência, com este pronunciamento de hoje à tarde, diz à nação brasileira que o vosso partido quer justiça, quer mostrar a realidade à nação, que Vossa Excelência é um homem sério, que desde que cheguei aqui vem seriedade de Vossa Excelência, e eu espero que nós todos estejamos juntos para mostrar à pátria que aqui neste Senado ainda existe brasileiros patriotas que amam essa nação e não querem ver a desgraça desta nação atolada em corrupção. Parabéns pelo pronunciamento de hoje à tarde. Obrigado, senador Mário Couto, pela sua manifestação. Eu queria dizer ao plenário que já está assinado pelo senador Álvaro Dias e por mim, como líderes do Democrata e do PSDB, solicitação à Procuradoria-Geral da República, no sentido de que nos seja liberado o inteiro teor do depoimento prestado por senhor Marcos Valério e hoje publicado no jornal Estado de São Paulo, para que nós possamos ter conhecimento na íntegra do que está posto naquele documento assinado, como a matéria diz, por subprocuradores e pela advocacia, ou pelos defensores do senhor Marcos Valério. As três assessorias jurídicas do Democrata, do PSDB e do PPS estão trabalhando na representação em que se solicita a instalação do processo de investigação e, evidentemente, amanhã esperamos os três partidos apresentar numa comissão do Senado o pedido de convite, o convite para que o senhor Marcos Valério compareça ao Congresso Nacional, ao Senado da República, para prestar as informações ou esclarecimentos contidos na matéria do jornal Estado de São Paulo. Era a comunicação que queria fazer à casa e o faço por dever democrático. Obrigado, senador José